Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Análise AC, Estrela Triângulo Motor AC, parte 3. Nesse tutorial eu vou mostrar o comportamento das tensões e correntes em um motor ligado em estrela triângulo. Vamos lá? Vou começar pelo circuito em estrela, mostrado na figura. A figura também mostra a conexão dos terminais. O circuito também mostra a placa de identificação do motor. Essa placa é muito importante para você ligar o motor e orientar nas medições. E todo esse tutorial vai ter esse motor como base. Observe que essa é uma ligação que deve ser feita em 380 volts. Como que eu sei disso? É só olhar na placa. Está lá. Ligação 380 volts em estrela ou Y. Você sabe qual a tensão aparecerá sobre cada uma das bobinas? Isso mesmo! A tensão de fase, que pode ser calculada usando a regra de ouro. Como a tensão será menor do que a tensão de linha, 380 volts, então a tensão na bobina, a tensão de fase, a tensão entre a fase e o neutro é igual a 380 volts dividido por raiz de 3. Isso dá 220 volts. Você poderá medir essa tensão com um voltímetro AC entre uma fase e o neutro. Qual a corrente que você espera encontrar nesse circuito com o motor ligado? É só olhar na placa novamente. Veja no campo corrente. Tem duas correntes. A corrente em 380 volts é a segunda. Você deve observar no campo da tensão que o 380 volts é a segunda tensão. Existe uma correspondência entre os campos. Então, a corrente a ser medida deve ser de 1,67 amperes. Observe que essa é a corrente nominal. Corrente a plena carga. Você nunca pode medir uma corrente maior do que essa. Sem carga, a corrente até pode ser menor. Se você medir com alicate amperímetro a corrente de linha, será essa a corrente que você deverá encontrar. Essa é a corrente de linha, que é a mesma corrente que percorre a bobina interna do motor. Observe bem que essas medições dizem muito sobre a indutância interna do motor, sobre a bobina. A máxima tensão sobre a bobina é de 220 volts. A máxima corrente é de 1,67 amperes. Qualquer ligação que você fizer, esses valores não poderão ser ultrapassados. Veja na figura a segunda forma de ligar esse motor. Veja o diagrama, a conexão dos terminais e a placa desse motor. Mas tem algo errado nessa ligação. Você percebe que está errado? Isso mesmo, a tensão da rede. Olhando a plaquinha, está escrito que para ligar o motor na configuração em triângulo, o motor deve estar ligado a uma rede de 220 volts de tensão de linha. Então, vamos trocar a rede. Agora você deverá continuar medindo a tensão na bobina em 220 volts, que nesse caso é a tensão de linha, a tensão entre duas fases. A tensão na bobina está correta, mas olhando a plaquinha, a corrente em 220 volts é igual a 2,89 amperes. Não é maior do que a máxima corrente na bobina, que é de 1,67 amperes. Como você explica isso? Simples. A corrente indicada na placa é a corrente de linha, essa que você mede com o amperímetro alicate. Não é a corrente na bobina. Você sabe como calcular a corrente na bobina? Isso mesmo, usando a regra de ouro. A corrente de linha é maior porque é a soma das correntes da bobina ligada entre a fase L1 e L2, mais a corrente da bobina ligada entre as fases L1 e L3. Vou chamar essas correntes de correntes de fase, IF. Então, a corrente em uma bobina será menor. Quanto? A corrente de fase é igual à corrente de linha dividido por raiz de 3. Isso dá 1,67 amperes. Veja a mágica acontecendo! Essa é a máxima corrente que a bobina suporta. Então está tudo correto. Então siga a orientação da plaquinha de identificação. Se a plaquinha diz que a tensão de trabalho pode ser 380 a 220 volts, isso indica que você pode ligar esse motor em 380 ou 220 volts. Mas cuidado! Você terá que mudar o tipo de ligação. Para ligar em 380 volts, use a ligação em estrela. A corrente será menor, 1,67 amperes. Essa é a máxima corrente na bobina. Para ligar em 220 volts, use a ligação em triângulo. A corrente será maior. Essa é a máxima tensão na bobina. Mas lembre-se, trocou de tensão? Atenção! Tem que trocar de ligação. Se não trocar,
pode dar explosão. Você viu nesse tutorial como se comportam as tensões de correntes ao ligar um motor trifásico. Com esse tutorial encerramos essa série sobre análise de circuitos AC, ligação estrela-triângulo, motor AC. Espero que tenha sido proveitosa. Obrigado! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!